Olá, muito boa tarde para você. O Globo Esporte hoje tem reportagens especiais sobre as mulheres em cargos de liderança no esporte e também sobre os apelidos dos jogadores negros no futebol. Eu vou começar falando de Flamengo e Fluminense que se enfrentam amanhã pelo Carioca. Boa! Num Flamengo cheio de jovens que se prepara para o primeiro clássico da temporada, alguns velhos conhecidos estão com pressa. Michael já tinha se apresentado, jogou contra o Macaé e deve voltar ao campo amanhã no Fla-Flu. São meninos bons, alegres, que tem muito potencial e assim eu tenho uma boa sequência durante o ano também. Essa semana ele ganhou a companhia do Vitinho, que também não quis esperar o dia 15 para voltar junto com o restante do elenco principal. Com uma coleção invejável de 7 títulos, mas entra técnico, sai técnico, Vitinho continua no entra e sai do time. E o que mais deu chances como titular foi Jorge Jesus, em 15 jogos. Só que essas oportunidades vêm caindo ano a ano. Também não é um jogador de marcar muitos gols. Foram 15 desde que chegou ao Flamengo. Mas nos 2 títulos mais recentes, o Carioca do ano passado e o Brasileirão, Vitinho teve seus momentos decisivos. Contra o Bahia pelo Brasileiro, no finalzinho do jogo desempatou e deu a vitória por 4-3. Na final do estadual de 2020, fez o gol da vitória sobre o Fluminense. Amanhã, no reencontro com o rival, Vitinho ainda não vai estar em campo. Mas nesse elenco cheio de estrelas, onde é difícil se destacar, Vitinho e Michael não estão querendo perder tempo. Essa vontade de se apresentar antes dele, de mostrar serviço, é um ponto que ele quer ser útil para a equipe, quer ser útil para o Rogério Ceni e pode ter uma temporada diferente. Para sair da lanterna do estadual depois de 2 derrotas, experiência. Os 8 atletas do elenco principal que tiveram as férias abreviadas devem começar jogando no Fla-Flu de amanhã. São eles: Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos, Yuri, Michel Araújo, Fernando Pacheco e Caio Paulista. Frazan, André e Ganso, que já vinham jogando, completam o time provável. Se essa escalação se confirmar, o Fluminense terá um time com média de 25 anos de idade amanhã, 4 anos a mais do que a equipe que vinha jogando o Carioca. A gente está falando de nomes versus garotos talentosos. E isso pode equilibrar um clássico que, para mim, vai ser imprevisível. Os jogadores considerados titulares do Fluminense só voltam a trabalhar na próxima quarta-feira. E mesmo em caso de um novo revés no Carioca, o planejamento do clube está voltado para a estreia na Libertadores da América no mês que vem. Ou seja, os titulares não vão queimar etapas até segunda ordem. Quando chegar em setembro e tiver tendo que decidir Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, não vai ter perna. A lista não para de crescer. Léo Gil, Gustavo Torres, Marcelo Alves, Pikachu, Fernando Miguel. A saída deles faz parte da reestruturação do futebol do Vasco, que com o rebaixamento para a Série B, calcula perder 100 milhões de reais em receitas. Mas as mudanças vão muito além. Ontem, o Vasco anunciou a demissão de 186 funcionários. Por nota, a diretoria informou que a medida representa uma redução de 35% da folha de pagamento, uma economia de 40 milhões de reais por ano em salários. Numa rede social, o presidente Jorge Salgado disse que as medidas foram duras, mas necessárias para a transformação do Vasco. No pacote de mudanças, São Januário deixa de ser a sede administrativa do clube, que passará a ser gerido de um escritório no centro da cidade. No estádio, permanecem os departamentos de futebol de base, esportes olímpicos e paralímpicos, patrimônio e o Colégio Vasco da Gama. A sede do Calabouço, onde foi realizada a última eleição, será fechada por tempo indeterminado. O clube informou que na quinta-feira, os colaboradores receberam o salário de dezembro e o 13º. E que os funcionários demitidos ontem vão receber também os vencimentos atrasados de janeiro e fevereiro. Em meio à crise, o time volta a campo hoje pelo Campeonato Carioca. O técnico Marcelo Cabo faz seu primeiro jogo no comando contra o Nova Iguaçu. Os reforços Hernando, Marquinhos Gabriel e Zeca estão regularizados, mas só vão estrear se estiverem bem fisicamente. O Brasil perdeu para a favorita Noruega na estreia do pré-olímpico masculino de handebol. Foi 32-20.
Cuidado com o abraço. Pode causar acidentes. A Camila Bright acabou tirando o brinco da Maiane, que precisou de um atendimento rápido, mas foi só um susto. No fim, comemoração do Osasco sem arrancar o brinco de ninguém. 3-2 no Curitiba e 1-0 na melhor de 3 jogos das quartas de final. Entre os homens foi o Campinas que largou na frente do Uberlândia. 3-2 também. Legal, e daqui a pouco tem quartas de final da Superliga ao vivo no Sport TV 2. Cruzeiro e Itapetininga às 4h, 4h30 da tarde, na sequência Minas e Brasília. Aqui mesmo, gente? Então, já aqui. Já mulheres em cargos de liderança no esporte e uma reflexão sobre os apelidos dos jogadores negros no futebol. Você tá ligado que no futebol, muitos negros são apelidados por conta da cor da pele, né? É o que os especialistas chamam de racismo recreativo. Os ídolos estão na parede do simples vestiário do Centro Limoeirense. O primeiro clube a abrir as portas para este jovem jogador mostrar potencial no futebol profissional. Me fala o teu nome completo. Evanésio Gomes de Sá Júnior. Quantos anos você tem? 24 anos. Posição? Atacante. Apelido? Apagão. Desde pequeno jogando futebol na várzea, aí botaram esse apelido em mim e pegou. Apagão por causa da sua cor? É verdade. Gostou do apelido no início? No início eu não gostei não, mas eu me acostumei com ele, né? Mas hoje, se pudesse escolher apelido ou nome? Hoje eu escolhi o nome, Juninho. Quando eu tava na base de Santa Cruz, graças a Deus eu consegui acompanhar a volta, foi do grafite, né? Você sabe qual é o nome do grafite? Não. Grafite é ídolo no Santa Cruz. Foram 3 passagens pelo clube. A primeira ainda no início da carreira. A última para encerrar a jornada como atleta profissional. Se aposentou em 2017, mas até hoje a torcida lembra com muito carinho do atacante Grafite. A maioria nem deve saber, mas o nome dele é Edinaldo. Grafite foi um apelido que recebeu pouco antes de chegar ao Recife, quando estava em busca da primeira oportunidade como profissional. Quando eu cheguei na Matonense e o treinador Estevão Soares, na época, eu não sabia o nome de todos os jogadores que estavam lá. E um dia eu estava fazendo aquecimento atrás do gol e ele começou a gritar grafite, todo mundo olhou assim. Aí ele, Negão, vem cá você, Negão. E eu falei assim, meu nome não é grafite não, professor. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, Edinaldo. Tu tem apelido? Eu falei, meu apelido é Dina. Aí ele falou assim, Dina não vai vingar no futebol não. Aí começou, o apelido pegou, né? No começo eu não gostei e tal, mas foi. Aí quando eu passei nos testes, né, que eu fui assinei o contrato, minha camisa veio 18 grafite. Foi campeão do mundo pelo São Paulo, pelo Wolfsburg. Conquistou a artilharia e o campeonato alemão. Defendeu a seleção brasileira na Copa de 2010. Hoje é até estranho quando alguém me chama de Dina ou de Edinaldo, que eu já acostumei com grafite, né? Pelé é o apelido que Edson Arantes do Nascimento ganhou ainda na infância. Quando ele começou a carreira dele no Santos, ele foi apelidado pelos colegas como Gasolina. Achou engraçado, né? Levou na gozação, mas no fundo Pelé queria, né, que o nome dele fosse Pelé. Quando se trata de um atleta negro, a preferência é sempre associá-lo à cor da sua pele. Essa tensão teve muitas vezes como válvula de escape o humor, como também os apelidos. Por isso, independente se os sujeitos tinham ou não a intenção de cometer um ato de discriminação, esses sujeitos retroalimentaram, reproduziram o racismo. Os anos passaram, a sociedade vive em constante mudança, a luta antirracista é cada vez mais evidente e o futebol é um reflexo desta realidade. Muitas coisas que nós falávamos na nossa infância, na nossa adolescência, tipo negão, neguinho, Pelezinho, essas coisas assim, hoje em dia já tem um tom mais pejorativo, né? Eu acho que a gente muda isso a partir do momento que a gente começa a pedir cada vez mais respeito. A partir do momento que a gente começa a exigir que esses apelidos não sejam utilizados. Evanésio ainda sonha se firmar como atleta profissional. E agora, ele não joga mais só por ele.
Você quer que seu filho passe pelo que você passou? Não, quero não. Quero que quando ele cresça, ele se espelhe em mim, né? Lembrar que o pai dele foi um grande atleta. A defesa do Botafogo emendou o terceiro jogo seguido sem sofrer gol nessa temporada. E tem um velho conhecido chegando para reforçar ainda mais o setor, hein? Uma vez mais. O argentino Joel Carli, aos 34 anos, está de volta. O Carli é um atleta extremamente identificado com a torcida, com o clube, com o Botafogo. E não será apenas um reforço para o time, mas também um alívio para os cofres do Botafogo. O jogador entrou em um acordo para retirar uma ação em que cobrava do clube cerca de 10 milhões de reais na Justiça do Trabalho. Os termos foram renegociados, a dívida será paga em parcelas e, em campo, Carli traz experiência e liderança para um elenco em formação. O argentino era o capitão no último título do clube, o Campeonato Carioca de 2018. Foi dele o gol nos acréscimos que levou para os pênaltis a decisão contra o Vasco. Agora ele chega em um momento de reconstrução, a começar pelo sistema defensivo. No último Brasileiro, o Botafogo sofreu 62 gols, foi o segundo time mais vazado da competição, o que contribuiu para o rebaixamento para a Série B. Na temporada 2021, sob o comando de Marcelo Chamusca, foram 3 jogos e nenhum gol sofrido até agora. Hoje, o Botafogo enfrenta o Bangu pelo Carioca, com Carli, por enquanto, só de espectador. E hoje de manhã, o Fluminense venceu o Internacional no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino Sub-18. Guido Nunes acompanhou. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Esse foi o primeiro jogo da decisão. A partida de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 foi aqui no Rio de Janeiro, no Estádio das Laranjeiras, e o Fluminense, jogando em casa, começou pressionando o Internacional. Aos 10 minutos, a Sabrina abriu o placar. Mas logo na sequência, na jogada seguinte, o Inter conseguiu o empate com Liriel depois desta cobrança de falta. E já nos acréscimos, no finalzinho do segundo tempo, a Lara garantiu a vitória para o Fluminense, final 2-1. O Internacional é o atual campeão brasileiro nesta categoria, vai em busca do bicampeonato. E para o Fluminense, em caso de conquista, seria o primeiro título da história do futebol feminino do clube, contando todas as categorias, inclusive o profissional. O jogo de volta, Fluminense e Internacional, é no sábado que vem, em Porto Alegre. Este é o camaronês Joel Embiid, um dos melhores jogadores da NBA. Comandando o time dele, o Philadelphia 76ers contra o Washington Wizards. Mas a vitória no jogo foi um detalhe diante dessa cena. Joel Embiid ainda vai ser examinado minuciosamente para que se saiba a gravidade dessa lesão no joelho esquerdo. Mas que ela preocupa. Tô até emocionado. Chegou meu dia de tomar a vacina. Ó, olá. Como eu esperei esse momento. Capricha aí. Pronto. Graças a Deus. Em abril, já tô de volta trabalhando. Se Deus quiser, obrigado. Ei, Galvão, que coisa boa. Saúde pra você. Sempre bom ver mais um colega vacinado, né, gente? Faltam 131 dias para as Olimpíadas de Tóquio e nessa semana do Dia Internacional da Mulher, a gente vai mostrar o quanto elas ainda precisam de oportunidade nos cargos de liderança no esporte. E quando conseguem, dão bons exemplos. Existe uma competição em que as mulheres quase sempre perdem. É a briga por posições de liderança no esporte. Se por um lado já é certo que a Olimpíada de Tóquio vai ter um recorde de participação feminina no número de atletas, por outro, cargos de treinadoras, gestoras, executivas ainda são raros no esporte mundial. Dos 206 comitês olímpicos, só 17 são presididos por mulheres. E nas últimas 2 edições olímpicas, as mulheres eram só 11% do total de treinadores.
No time Brasil, o número de técnicas vem aumentando. Em 1996, apenas 2 mulheres foram aos Jogos de Atlanta como treinadoras, ou 4,6% do total. Em 2016, foram 13 treinadoras, 11% do total. Para os Jogos de Tóquio, a relação final ainda não saiu, mas teremos mulheres no comando de modalidades bem importantes, como a sueca Pia Sundhage, técnica da seleção feminina de futebol. Espero que outras mulheres me vejam como modelo. Muitas ótimas jogadoras da seleção, se dermos suporte, podem ser técnicas muito boas. Mas eu acredito mesmo na mistura. É bom ter homens e mulheres para um melhor resultado, diz Pia, que foi bicampeã olímpica com a seleção americana. Há 3 anos, a japonesa Yuko Fuji tornou-se a primeira mulher da história do judô brasileiro a comandar a seleção masculina da modalidade e estará à frente da equipe em Tóquio. Eu nunca pensei em ser treinadora da equipe masculina, mas chegou a ser destino. Aí, naturalmente, cheguei nessa posição. Mas nem sempre esse espaço é conquistado com naturalidade. É preciso superar a cultura enraizada que dá preferência a homens em papéis de liderança. Entre as 35 confederações olímpicas do Brasil, apenas uma é presidida por uma mulher, Luciene Rezende, da ginástica artística. Para abrir oportunidades em cargos de gestão, às vezes é uma questão de reconhecer a competência. Aline Silva, única brasileira medalhista mundial de luta olímpica, que vai competir em Tóquio, assumiu em janeiro a vice-presidência da Confederação Brasileira. Trata-se também de apostar em novos modelos. A administradora de empresas Mariana Miné é a primeira mulher a ocupar o principal cargo executivo da Confederação Brasileira de Rugby, esporte em que o Brasil já classificou a equipe feminina para a Olimpíada. Ter mulheres em posições de liderança é uma tendência no mundo todo, e não só no esporte. Só que o ritmo dessa mudança ainda é lento. Nem eu e nem você vamos conseguir ver essa paridade de gênero, porque isso só vai acontecer daqui a 99 anos, segundo dados do último Fórum Econômico Mundial. Aqui no Brasil, quando se fala em esporte, quem já apostou em mulheres no comando vem tendo resultados surpreendentes. Aconteceu com a seleção brasileira de taekwondo. Desde que a ex-atleta Natália Falavinha, bronze nas Olimpíadas de Pequim 2008, assumiu o cargo de coordenadora da seleção há pouco mais de 3 anos, as equipes feminina e masculina da modalidade tiveram resultados históricos. Em 2019, recorde de medalhas no Campeonato Mundial e nos Jogos Pan-Americanos de Lima. E pela primeira vez, 3 atletas chegam à Olimpíada com chances reais de subir ao pódio. Milena Titonelli, Ícaro Miguel e Edival Pontes. Eu sinto que eu tenho respeito, mas eu acho que esse respeito ele tem que ser conquistado diariamente. Com boas ações, bom trabalho, com bom relacionamento, é possível mostrar que eu tenho capacidade, que outras mulheres têm capacidade de estar à frente de cargos gerenciais. Nesta competição por espaço, esta é uma outra conquista tão importante quanto ganhar uma medalha. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. E para me despedir, uma notícia boa de uma atleta olímpica brasileira, Ana Marcela Cunha ganhou ouro na maratona aquática de 10 quilômetros na abertura do circuito mundial em Doha, no Catar. Com essa me despeço numa boa, né? Bom fim de semana para você. Boa tarde. Tchau.